Então, abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, para que a gente possa entender esse texto da palavra do Senhor. Nós vamos meditar sobre o ministério de João Batista e à noite estaremos vendo esse momento tão especial que é o batismo de Jesus e o que isso tem a ver conosco, quais são as lições que isso tem para nós. Então a palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 1, verso 1 ao 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que o Espírito Santo traga luz ao nosso coração, discernimento, e para o pregador também intrepidez na ministração da palavra do Senhor. Pai querido, nós lemos a tua palavra e a tua palavra agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão nesta manhã. Ó Deus, eu tenho plena consciência de que se o Senhor não falar conosco, eu estarei falando em vão. Por isso eu quero te pedir, meu Pai, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração de uma forma toda especial. Que o teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora estar trazendo luz, discernimento e, em especial para a minha vida, intrepidez na ministração da tua palavra. É assim que eu te oro, meu Pai, suplicando que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus queridos irmãos, na mensagem passada nós falamos sobre a introdução do Evangelho de Marcos. Chamamos a atenção para o versículo 1 e colocamos que o versículo 1 é uma espécie de resumo de todo o Evangelho. No versículo 1, Marcos, ele já dá aqui de forma bem sucinta, compacta, toda a mensagem do seu Evangelho. O que Marcos quer fazer? Ele quer mostrar que Jesus de Nazaré, é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus, é aquele que cumpre as profecias veterotestamentárias. E ele quer mostrar também que Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus. E quando ele usa essa expressão, ele está colocando que Jesus é igual a Deus, ou que Jesus é o próprio Deus encarnado. E quando nós olhamos, quando ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu ressaltei para os irmãos que aqui não é o título do livro, mas aqui é o início da história. É o início da história. Não se usava a palavra evangelho para um livro específico, até o ano 150, quando Justino Mártir passou a usar a palavra evangelho para descrever alguns livros, sobretudo os livros que nós temos aqui. Então, quando Marcos diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está chamando a atenção para o princípio da história de Jesus.
essa história que ele está contando para nós e que tem como objetivo provar que ele é o Messias. Quando você olha o verso 2, na abertura do verso 2, olha como é que começa o verso 2. Conforme está escrito. A partir do versículo 2, Marcos vai explicar o versículo 1 e ele vai até o final do livro que tem o nome, o Evangelho de Marcos. Então, chamando a atenção dos irmãos para a primeira perícope aqui, o primeiro parágrafo, a unidade de pensamento, Marcos, do verso 2 até o verso 13, ele vai falar sobre a preparação de Jesus para o seu ministério. Ele vai mostrar que Jesus foi preparado, que Jesus não chegou por acaso, e que Jesus foi preparado para o ministério que ele vinha exercer. Como? Através do seu precursor, que nós vamos ver agora, através do batismo, da unção com o Espírito Santo e do testemunho do Pai. E aí, após cumprir tudo isso, toda essa preparação e ser tentado pelo diabo, João vai sair de cena e Jesus inicia o seu ministério. Então, vamos ver aqui a primeira parte desse parágrafo, que é o ministério de João Batista. O texto vai chamar a atenção para nós, meus irmãos, para algo muito interessante. Jesus não apareceu por acaso na história da humanidade. A história de Jesus não é algo inventado pelos homens, criado pelos homens, mas é algo profetizado por Deus, idealizado pelo próprio Deus, lá na eternidade. Então, olha o que diz o texto, a gente vai lendo, e à medida que for lendo, vai explicando e vai aplicando para a nossa vida. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos está escrevendo a história de Jesus e ele vai chamar a atenção para a história de Jesus, não a partir do seu nascimento terreno, aqui, mas ele vai chamar a atenção para a história de Jesus desde o Antigo Testamento, desde as profecias. E ele vai dizer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, porque estava profetizado que antes da sua vinda o Senhor enviaria um mensageiro. E olha como é que ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. É muito interessante isso aqui, meus irmãos, porque um dos temas do Evangelho de Marcos para a pessoa de Cristo é que Jesus é o Rei. A primeira metade do Evangelho de Marcos vai chamar a atenção para isso, que Jesus é o Rei. É o Rei, é o Todo-Poderoso. E era muito comum naquela época, quando os imperadores, os reis, as autoridades iam visitar uma província, antes que eles chegassem, então se enviava um mensageiro. Se enviava alguém que ia à frente dele. Por quê? Alguns estudiosos dizem que algumas razões a gente pode elencar aqui. Primeiro, as cidades eram muito sujas naquela época. Não tinha um tratamento com o lixo tão adequado. Se hoje ainda existe isso, imagine naquela época. Então, se o imperador, se o rei, se uma autoridade ia visitar uma província, ia diante dele um mensageiro, e aí esse mensageiro ia providenciando a limpeza daquela cidade, da estrada, da cidade como um todo. A outra coisa é que o mensageiro ele ia ajeitando as estradas, preparando todo o caminho para a chegada do rei. Veja bem, a palavra evangelho, ela falava exatamente disso, do nascimento do rei, de uma autoridade. E aí Marcos está linkando essa palavra
com a profecia do Antigo Testamento que fala do mensageiro que havia sido profetizado tanto por Isaías como por Malaquias, e ele vai aplicar isso aqui para a pessoa de Jesus. Ele está preparando a nossa mente para a história, para o contexto da história. Então ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Havia no Antigo Testamento uma profecia que dizia que antes do Messias chegar, antes do rei, da autoridade, daquele que era o enviado de Deus chegar, um mensageiro iria adiante dele, preparando os corações, preparando o caminho para o Senhor chegar. Uma observação interessante é que Marcos diz que vai citar Isaías. Olha como é que ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías. Ele diz que vai citar Isaías, e ele cita Isaías, literalmente. Mas ele não cita Isaías imediatamente. Ele diz que vai citar Isaías e ele cita Malaquias. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Essa palavra aqui é de Malaquias. Somente no versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, é que é de Isaías. Alguns estudiosos vão dizer que há um erro aqui, que Marcos disse que iria citar Isaías e cita Malaquias primeiro, para depois citar Isaías. Alguns manuscritos ao longo da história da igreja até tentaram consertar isso aqui, dizendo o seguinte, que ele, conforme está escrito nos profetas e não em Isaías. Mas, meus irmãos, não tem erro nenhum aqui. Como eu disse, Marcos falou que ia citar Isaías e citou Isaías. Mas antes de citar Isaías, ele lembrou da profecia de Malaquias, que ilustra muito bem e que completa aquilo que Isaías falou. Eu estava lendo um comentarista e ele dizendo o seguinte: primeiro, nós não podemos julgar Marcos porque Marcos não está escrevendo uma tese dentro dos critérios que nós estamos acostumados hoje. As regras da ABNT mudam praticamente todo mês. Imagine na época de Marcos. Então eu não posso julgar Marcos pelas regras de hoje. Segunda coisa, eu não posso julgar Marcos porque Marcos está dizendo que vai citar um profeta que vai dar uma citação e dar duas. Eu vou ficar com raiva dele se ele disse que ia citar uma coisa e citou duas, acrescentou algo a mais, me deu mais informação. Então não há nenhum erro aqui, meus irmãos. O que está acontecendo é que dos profetas, Isaías é o mais conhecido, é o mais famoso, e Marcos está citando Isaías sem problema algum. O ponto aqui é que Malaquias, 400 anos antes, e Isaías, 700 anos antes, eles falam que antes do Messias chegar, o Senhor enviaria um mensageiro, uma voz que clamaria no deserto, preparando os corações. Veja bem, se você ler Malaquias, você vai ver que o povo de Deus estava pedindo exatamente que o Senhor viesse e intervisse na situação deles. E aí o Senhor diz: olha, vocês querem realmente que eu venha? Vocês querem realmente que eu exerça justiça sobre vocês? Ok, mas antes da minha vinda, eu vou enviar um mensageiro. E o mensageiro vai preparar o caminho. E Isaías diz que esse mensageiro é uma voz clamando no deserto. Aí o que diz o texto de Marcos? Apareceu João Batista no deserto. Qual é o propósito de Marcos aqui? É provar que a profecia do Antigo Testamento, seja de Malaquias, seja de Isaías, inclusive também aqui tem uma citação de Êxodo, capítulo 23, lá na altura do versículo 3, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor que vai adiante do povo. Então, Marcos, ele tem um propósito. Lembre-se, meus irmãos, você não pode perder o tema. Qual é a ideia dele? Provar que Jesus é o Messias. Como é que ele vai provar que Jesus é o Messias? Provando que antes de Jesus iniciar o seu ministério, aquela profecia do mensageiro se cumpriu.
Se cumpriu em quem? Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, porque Marcos é um evangelho compacto, é um evangelho onde ele concentra muita informação, às vezes, num versículo só. Havia mais de 400 anos que Deus não falava com o seu povo, nem por sonho, nem por visão, nem por revelação, que nenhum profeta se manifestava. O povo de Israel estava sem a palavra profética da parte de Deus. Havia um anseio no coração do povo que Deus se manifestasse mais uma vez ao povo. Havia na cabeça do judeu essa ânsia pelo Messias, pela chegada do Messias que pudesse libertar o povo de Israel do jugo romano daquela época. Lembre-se que Marcos está escrevendo para os cristãos em Roma. Havia o messianismo judaico, aquela esperança messiânica, aquele desejo messiânico. As pessoas clamavam por isso, esperavam um Messias. Mas Deus não mandava o mensageiro. Deus ainda não tinha enviado o mensageiro. E de repente apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. É muito interessante a história de João Batista. Eu desafio você a estudar mais sobre João Batista. Nós sabemos que João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, aquele que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, aquele que nasceu filho de um sacerdote já velho e que, tendo em vista que é filho de sacerdote, o normal, o natural, é que ele também exercesse o sacerdócio. Mas João nasce, e nós não temos muita informação depois sobre a sua vida. Não se sabe bem o que aconteceu com João, porque João, durante muitos anos, quase 30 anos da sua vida, não se tem mais informação, e de repente João aparece no deserto, pregando a palavra. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele pertenceu a uma comunidade chamada os Essênios, uma comunidade do deserto que era extremamente voltada para o estudo da lei, para uma vida de contemplação, para uma vida de comunhão com Deus. E João, de repente, ele ouviu a palavra do Senhor, o Senhor falou com ele, veio a palavra do Senhor a João, e João agora se levanta não como um sacerdote, mas como um profeta. Sacerdote era no templo, profeta era no meio do povo. E João se levanta não como sacerdote no templo, com as vestes clericais, com toda a pompa sacerdotal. João se levanta como um profeta no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. João é essa voz que clama no deserto. João é esse mensageiro que vai adiante do Senhor, preparando o caminho. E é isso que Marcos está querendo mostrar para chegar na história de Jesus. Ele está dizendo que João é aquele que prepara o caminho. Então, olha o que diz o texto. Apareceu. De repente, aparece um homem no deserto, pregando, e pregando com tal autoridade, com tal unção, que as multidões afluíram para lá. Como eu disse, faziam mais de 400 anos que não surgia um profeta. Faziam mais de 400 anos que não aparecia um homem de Deus, falando da parte de Deus com a nação de Israel. Agora, o Senhor está levantando um profeta no deserto, que se veste de uma forma não convencional, que não está no templo, não está no meio da aristocracia religiosa e teológica de Israel, mas está no meio do povo, no deserto, pregando batismo de arrependimento. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, João Batista não é nome e sobrenome. Tem muita gente que olha o nome aqui, né? João Batista. Então, alguns dizem, vou colocar o nome do meu filho, João Batista. É o nome e o sobrenome. Não.
João é o nome dele, Batista é um título. Ele é o batizador, ele é aquele que batiza. Ele aparece como alguém que está exercendo uma função batismal. Por isso que ele é chamado de João, o que batiza, ou João, o Batista. Tá certo? Mas não tem problema não você colocar o nome do seu menino João Batista. Eu acho que é um nome legal. Não colocando os nomes aí de alguns YouTubers que eu não posso falar, porque está sendo transmitido. Mas João Batista é um nome bonito. Veja, ele aparece pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados. Então vamos olhar primeiro aqui a pessoa. Quem é essa pessoa? Primo de Jesus, cheio do Espírito Santo, que aparece não como sacerdote, mas como profeta de Deus, pregando uma mensagem de arrependimento. E ele prega e ele batiza. O que tem de diferenciado aqui, meus irmãos, do ministério de João Batista? É que naquela época que João aparece, existia batismo em Israel? Existia. Mas Israel batizava os prosélitos, os gentios. E João está chamando a atenção para o povo de Deus, para a nação de Israel. E ele está pregando para esse povo e também batizando esse povo. Dá para você entender isso aqui? Aqui é que está a novidade. A novidade não é o batismo. A novidade é que João está pregando o batismo de arrependimento para o povo de Deus, para os judeus, para a nação de Israel. O que ele prega? Apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Veja bem, batismo de arrependimento. A mensagem de João é uma mensagem dura, é uma mensagem contundente. João está confrontando aquelas pessoas, tanto a liderança de Israel, como o povo de Israel, chamando aquele povo ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. O que é arrependimento? Arrependimento é você dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. João é esse mensageiro que vai preparando os corações para a chegada do Messias. E como é que ele prepara? Ele prepara os corações dizendo: arrependam-se dos seus pecados para que vocês sejam perdoados. 3 coisas acontecem aqui. Primeiro, ele prega arrependimento. Segundo, ele prega confissão de pecados. E terceiro, ele batiza o povo. Arrependimento. Meus irmãos, essa mensagem está faltando nos nossos dias. Você não vê mais uma pregação chamando o povo ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, à transformação da sua vida, do seu comportamento, da sua conduta. A nação de Israel estava precisando ser confrontada por um profeta, e o profeta é aquele que prega arrependimento, mudança, transformação de vida. Mas não só isso, ele prega confissão de pecados. Aquele povo, após ouvir a mensagem, eles confessavam os seus pecados. Dr. William Barclay, ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados em 3 dimensões. Primeiro, para nós mesmos. E ele diz que talvez seja a parte mais difícil, é você olhar no espelho e se reconhecer como pecador. Reconhecer que você errou, que você pecou, que você está em transgressão, que você está em rebeldia contra Deus. Nós somos complacentes demais com nós mesmos. Nós usamos de muita misericórdia e graça com nós mesmos. Ele diz, segunda coisa, a confissão deve ser feita a quem você ofendeu. Quando eu estou arrependido do meu pecado, eu confesso o meu pecado a mim mesmo e eu confesso o meu pecado à pessoa que eu ofendi. Eu vou tratar com ela. Terceira coisa, eu confesso a Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. João aparece no deserto pregando um batismo de arrependimento, confissão de pecados. E aí ele diz que quando as pessoas davam esse passo, elas eram batizadas para o perdão dos seus pecados. Não existe perdão se não existe arrependimento.
Não existe perdão se não existe confissão, se não existe realmente quebrantamento diante do Senhor. Cuidado com isso. Nós estamos vivendo o cristianismo hoje em que as pessoas estão brincando com Deus. Elas querem o perdão de Deus, mas elas não manifestam mudança de vida, elas não manifestam confissão de pecados. Mas eu queria fazer uma observação aqui ainda, que não é que o batismo perdoa pecados. A teologia católica, apostólica romana, entende que o batismo, as águas do batismo é regeneradora. E aí, quando você é batizado, você tem os seus pecados perdoados. Você agora passa a ficar limpo. Não é isso que João está dizendo aqui. João está dizendo que, primeiro, você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados, e aí você é batizado, e esse batismo é um símbolo do seu arrependimento, da graça que aconteceu no seu coração, e por causa disso, Deus lhe perdoa. Não está no elemento da água, está na atitude do nosso coração. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós buscamos a Deus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E aí o ato de ser batizado está dizendo que aconteceu uma graça no meu coração, uma obra de Deus na minha vida. Então ele está batizando para perdão de pecados. Não interessa qual é o seu pecado, querido. Não interessa qual é a sua transgressão. Não interessa como anda a sua vida. O que interessa é, você está arrependido? Você confessa diante do Senhor? Você reconhece que é um pecador? Você reconhece a sua natureza pecaminosa diante de Deus? Se acontece isso na sua vida, o texto está dizendo, há perdão para você, há remissão de pecados para você. E a palavra remissão aqui traz a ideia de que o Senhor lança os nossos pecados para distante de nós. Quando Deus nos perdoa, Deus não quer mais saber daqueles pecados. É a palavra que era usada para aquele bode expiatório, que o sacerdote confessava os pecados do povo sobre ele e depois soltava ele para o deserto, como está lá em Levítico. É essa palavra remissão aqui. E aí, eu queria fazer uma aplicação para nós. Porque talvez você chegou aqui nesta manhã e você olha para si e diz assim, pastor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu tenho pecado, que eu tenho transgredido. Eu tenho confessado o meu pecado diante do Senhor. Mas, pastor, eu não consigo me ver livre da culpa. Eu não consigo me ver livre dos grilhões do pecado na minha vida. Em nome de Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já confessou os seus pecados diante do Senhor, saiba que há perdão de Deus para a sua vida. Não viva mais atormentado com esses pecados do passado, com essa sua vida pregressa. Não permita que o diabo venha e manipule você, escravize você e faça com que você viva de maneira triste. Talvez, para ilustrar isso aqui, é bom a gente contar a história de Lutero. Lutero teve um encontro com Cristo e agora é um homem de oração, um homem da palavra, um homem convertido ao Senhor. E um dia Lutero está orando no seu quarto e diz a história, não sei como isso aconteceu, mas dizem os biógrafos de Lutero que Satanás apresentou-se a ele. Não sei se apenas na mente ou numa visão, não sei. Mas diz que Satanás apresentou-se a Lutero e disse, você não pode ser um cristão. Por quê? Porque você fez isso, 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 isso e isso. E o diabo foi elencando todos os pecados de Lutero, toda a vida pregressa de Lutero. E quando ele termina de colocar tudo aquilo ali, Lutero diz assim, você só esqueceu de uma coisa. O quê? De colocar no final dessa lista assim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós nos convertemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus e há arrependimento no nosso coração, arrependimento sincero, mudança de vida, conversão, confissão de pecados, há perdão de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não deixe que esse pecado venha mais atormentar você.
Não deixe que a culpa tome conta do seu coração, que uma depressão venha sobre a sua vida por causa do seu passado. Você está limpo, você está liberto, você está perdoado, em nome de Jesus. João está dizendo: arrependam-se, confessem, desçam as águas do batismo, e aí vocês terão o perdão do pecado, a remissão do pecado. Deus vai colocar para bem distante o pecado de vocês. Ele prega isso, meus irmãos, e ele prega de uma forma tão eloquente. A expressão que aparece aqui diz assim: apareceu João Batista no deserto pregando, proclamando. Ele é um arauto, ele é um mensageiro, ele é um pregador do evangelho. E João era um pregador tão eloquente, tão cheio do Espírito Santo, tão poderoso nas suas palavras. Olha o que diz o texto: saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Hernandes diz no seu comentário, é um dos comentários que eu tenho estudado, que ele diz o seguinte: um pregador no deserto, ou ele é voz de Deus, ou ele está fadado ao fracasso. João não está pregando num templo, João não está pregando numa praça apinhada de gente, João está pregando no deserto. Mas porque ele é voz de Deus, porque ele é cheio do Espírito Santo, porque ele tem a autoridade de Deus, as pessoas correm para lá, afluem para lá. E a aplicação é clara. Hoje, meus irmãos, nós temos igrejas em lugares tão estratégicos. Nós temos pastores tão bem preparados. Nós temos seminários tão renomados. Por que será que nós não temos o mesmo impacto que João teve? Por que será? João está pregando no deserto. Isso aqui vai de encontro, meus irmãos, a toda a estratégia missiológica dos tempos pós-modernos. A toda a estratégia dos especialistas em missões dos dias atuais. Porque se você ler os manuais missiológicos dos nossos dias, diz o seguinte: a igreja tem que estar na rua principal, no centro, a igreja tem que ser relevante, por isso, por isso e por isso. João vai de encontro a tudo isso, ele foi para o deserto. E lá no deserto, porque ele pregou com autoridade, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus, as multidões correram para lá. O que está faltando nos nossos dias são pastores cheios do Espírito Santo de Deus, pregando com autoridade, pregando uma mensagem de arrependimento, pregando o verdadeiro evangelho. Quando existe isso, as pessoas correm para lá. Aqueles que são impactados pela mensagem do Senhor. João é um pregador no deserto. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Não é o púlpito da catedral que faz você, é você que faz aquele lugar. Você pode estar no deserto, você pode estar numa igrejinha de chão batido, numa congregaçãozinha de bairro, numa capelinha, em qualquer lugar. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, o seu ministério vai prosperar, porque é graça de Deus e não dos homens. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Veja, se você ler os evangelhos sinóticos, você vai ver que autoridades, soldados, a elite de Israel, as pessoas foram impactadas com aquela mensagem. As pessoas chegavam para João e diziam: o que é que nós devemos fazer? E João pregava para eles. Mas o texto de Marcos ainda diz assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por que Marcos coloca isso aqui? Meus irmãos, lembra que Marcos começou citando o Antigo Testamento? Marcos está defendendo uma tese. Ele está querendo mostrar que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. E para mostrar que Jesus é o Messias, ele está mostrando que antes de Jesus iniciar o seu ministério, veio o mensageiro que havia sido profetizado
pelo Senhor, lá atrás. Essa profecia se cumpre em João. João é o mensageiro. João é a voz. Só que quando você vai olhar as profecias lá atrás, esse mensageiro que haveria de vir, na mentalidade judaica, quem era ele? O profeta Elias. Se você olhar o texto de Malaquias, está muito claro lá que antes da vinda do Messias, o profeta Elias, o símbolo maior do profetismo judaico lá no Antigo Testamento, ele viria e prepararia o caminho. Aí Marcos vai mostrar que João, ele cumpre essa profecia. Por quê? Porque João se veste exatamente como Elias se vestia. Quem é que se vestia com cinto de couro? Quem é que tinha essa indumentária? Se você ler lá no livro dos Reis, lá, 2 Reis, ou é 1 Reis 8:1, diz que Elias se vestia desse jeito. Então o que Marcos está dizendo é que quando João foi para o deserto, apareceu no deserto, pregando de forma muito eloquente, batismo de arrependimento, mudança de vida, conversão, confissão de pecados, chamando o povo ao arrependimento. Quando aquelas multidões olharam para João e viram João vestido dessa forma, eles se lembraram da profecia lá do Antigo Testamento. Ele é o Elias que estava para vir. É claro que não no sentido de uma reencarnação. Aqui não é reencarnação. E o próprio João vai dizer que ele não é Elias e que também não era o Cristo, porque as pessoas agora vão entrevistar João. Elas estão tão impactadas com o ministério de João que elas vão dizer: é você Elias? O Elias que havia de vir? É claro que não no sentido de reencarnação, mas de um ministério parecido. Elias foi aquele que confrontou o rei, que confrontou as autoridades, que confrontou os profetas de Baal, é aquele que pregou uma mensagem de arrependimento. E João Batista está vindo no mesmo ministério, no mesmo espírito, se vestindo do mesmo jeito e cumprindo assim a profecia do Antigo Testamento, o Elias que haveria de vir. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. De acordo com Levítico, gafanhotos não era um alimento impuro. Então, e também Dr. William Hendricks, ele diz que a gente não deve imaginar que João só comia gafanhoto. Por favor. Aqui está chamando a atenção para esse paralelo que há entre ele e o ministério de Elias lá no Antigo Testamento. Mas é claro que João deveria comer outras coisinhas também, né? Para a gente concluir, meus irmãos, para caminhar para algumas aplicações, olha o que o texto diz. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ele está dizendo que esse mensageiro, que esse enviado de Deus, essa voz que clama no deserto, esse homem que está vindo no espírito, no ministério de Elias, que está cumprindo as profecias veterotestamentárias, ele pregava dizendo: após mim está vindo aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. João sabia muito bem qual era o propósito do seu ministério. Qual era o propósito do ministério de João? Preparar o caminho do Senhor e apontar para Cristo, para o Messias. João não deveria chamar a atenção para si. O ministério dele é apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Isso aqui, meus irmãos, tem uma aplicação muito importante para nós. Há muito pastor chamando a atenção para si. Há muito líder, há muita igreja que gira em torno do pastor, a figura do pastor, e alguns usam até a palavra ungido. E o que o ungido diz, acabou, não pode ser questionado. O ungido pode ser pilantra, ladrão, o que for, ninguém pode tocar porque é ungido. Conversa fiada. Quem é o ungido de Deus é Jesus Cristo. Ele sim.
E nós devemos apontar para ele. O ministério do pastor ou de qualquer pregador é apontar para Cristo. Ele sim é que deve ser o alvo da igreja. João, preste atenção aqui. Quem era João? O próprio Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E a pergunta é, por quê? Por que será que ninguém foi maior do que João Batista? Ele não era um ser humano comum? É claro que era. Mas o ministério de João Batista é um ministério ímpar, singular. Em que sentido? João, meus irmãos, é o último profeta da antiga aliança. Por favor, até alguns comentaristas ou algumas pessoas, quando vão pregar, dizem assim: quem é o último profeta do Antigo Testamento? Diga aí, por favor. Alguém corajoso, diga aí. O último profeta do Antigo Testamento. Malaquias? Nunca. O último profeta do Antigo Testamento chama-se João. Ele é o último profeta da Antiga Aliança. Mas também ele é o primeiro profeta que abre a Nova Aliança. Ninguém é maior do que João. Ou você está na Antiga Aliança, ou você está na Nova. João é essa dobradiça entre a Antiga e a Nova Aliança. Ninguém, nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista, porque ele é esse profeta que está fechando as portas da Antiga Aliança e abrindo as portas da Nova Aliança. João é cheio do Espírito Santo. João é primo de Jesus. João é um sacerdote. E quando ele olha para si mesmo em relação a Jesus, ele diz: eu não sou digno nem de ser um escravo dele. Eu não sou digno nem de, curvando-me, desatar as correias das suas sandálias. Quando ele olha para si mesmo, ele diz: eu tenho que me colocar no meu lugar. Ele é que é o Todo-Poderoso. Ele é que é o grande. Ele é que deve ser adorado. Ele. Aponta para ele. Meu amado irmão, em nome de Jesus, não perca de vista o autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus, quando você estiver avaliando uma igreja, quando você estiver avaliando o ministério de um pastor, quando você estiver ouvindo alguém na internet, quando você estiver vendo um sermão, veja se aquele pastor, se aquele pregador, se aquele profeta está apontando para Jesus, ou se ele está chamando atenção para si mesmo, glória para si mesmo, arrebanhando o povo para si mesmo. Nem João, que foi o maior homem que já existiu, de acordo com a palavra de Jesus, ele fez isso. Pelo contrário, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Isso aqui era um serviço de escravo. Quando os senhores chegavam em casa ou num ambiente público, o escravo corria lá e pegava as sandálias e limpava as sandálias. João está dizendo: eu não sou digno nem de me comparar como um escravo dele. Ele é que é o Todo-Poderoso. Mas o texto diz assim: eu vos batizo com água. Eu estou batizando vocês com água. Eu estou batizando vocês aqui com o símbolo do arrependimento, da conversão, da confissão de pecados. Mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu estou batizando com um símbolo. Ele tem exatamente a realidade. Para a gente concluir, nós temos aqui 10 minutos. Talvez esse texto aqui seja um dos textos mais polêmicos do Evangelho de Marcos. E eu falei isso aqui domingo passado. Porque se você olhar nos demais evangelhos, nos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, você vai ver que João diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Parece que Marcos era meio presbiteriano. Eu acho que ele tinha se formado no seminário presbiteriano. E aí ele disse: não vou botar fogo não, deixa só o Espírito Santo, tá bom. Ele é mais resumido. Mas Mateus e Lucas tinham uma pegada mais pentecostal e eles disseram assim: não, fogo é importante. Batismo com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, não esquece não.
brincadeiras à parte, o que seria batismo com o Espírito Santo e com fogo? Entre os reformados, existem duas linhas de pensamento e que é preciso a gente olhar com cuidado e respeitar quem pensa diferente. Primeiro, o texto está dizendo que João batizava com água para arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida, mas Jesus era aquele que viria e batizaria com o Espírito Santo, e como diz lá em Mateus e em Lucas, e com fogo. Jesus é aquele que, no ato do batismo, o Espírito Santo vai descer sobre ele, vai ungí-lo, e por causa disso, como diz lá no Evangelho de João, aquele sobre o qual vires descer o Espírito Santo, é ele que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus é exatamente o agente do batismo com o Espírito Santo. A pergunta é, o que é o batismo com o Espírito Santo? Entre os estudiosos, existem duas linhas. A primeira linha é a linha que diz o seguinte: batismo com o Espírito Santo é o ingresso no corpo de Cristo. Ninguém pode pertencer a Cristo, ninguém pode fazer parte da igreja de Deus, a menos que ele tenha sido batizado com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? É algo que confunde-se com a conversão, com a mudança de vida. Na hora que eu fui convertido, eu fui batizado com o Espírito Santo. Outros estudiosos vão dizer que batismo com o Espírito Santo é um ato pós-conversão, que pode acontecer minutos depois, meses depois ou anos depois. E o que seria batismo com o Espírito Santo? Você é convertido, você é crente em Jesus, é claro que você tem o Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então você foi convertido, você tem o Espírito Santo na sua vida, mas o que seria batismo com o Espírito Santo? Seria esse revestimento de poder, esse enchimento do Espírito para você pregar, para você proclamar a Jesus Cristo. Os nossos irmãos pentecostais vão dizer que a evidência do batismo com o Espírito Santo é quando você fala línguas. Então, como é que você prova que foi batizado com o Espírito Santo? Quando você recebe o dom de línguas. E aí você passa a falar em outras línguas. Como eu disse, não é tão simples, não é tão fácil quanto parece. Por quê? Porque quando o texto diz assim, batismo com o Espírito Santo e com fogo, os exegetas reformados entendem que pode ser duas coisas. Primeiro, com fogo aqui, quando ele diz assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns exegetas presbiterianos reformados, de linha reformada, diz o seguinte, que batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa. Ou seja, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, esse fogo aqui é símbolo de purificação. Ou seja, quando eu sou revestido do Espírito Santo, eu também recebo esse fogo que vem me purificando, que vem moldando a minha vida, que vem transformando a minha vida e me santificando a cada dia. Outros estudiosos, eles vão dizer que batismo com o Espírito Santo e com fogo são coisas distintas. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, com fogo seria outra coisa. Por quê? Lá em Mateus, diz assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e queimará a palha com fogo inextinguível. Então, alguns exegetas vão dizer que batismo com o Espírito Santo e com fogo é o seguinte, os crentes recebem o batismo com o Espírito Santo, os incrédulos recebem o batismo de fogo, ou seja, juízo de Deus. Quando Deus exerce juízo queimando a palha. Se esses teólogos estiverem certos, quando você está pedindo batismo com fogo ou manda fogo Jesus, você já sabe o que você está pedindo, né? Está pedindo juízo. Então, cuidado com o que você está pedindo, porque se essa interpretação estiver correta, quando você diz assim, batiza com fogo Jesus, manda fogo Jesus, é juízo. Se outros estiverem corretos, então
quando você diz assim, Senhor, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, você está dizendo, Senhor, purifica a minha vida, santifica a minha vida, lava a minha vida. Existem 2 teólogos brasileiros que pensam completamente diferente nessa questão. Dr. Augusto Nicodemos entende que batismo com o Espírito Santo e com fogo é exatamente essa linha de que fogo é juízo. E Dr. Hernandes Dias Lopes entende que batismo com o Espírito Santo e com fogo é exatamente essa linha de purificação. Então, fica aí para vocês decidirem e escutarem Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, e dos dois você escolher quem é que está com a razão, tá certo? Mas qual é o ponto aqui, concluindo a nossa mensagem? Quais são as lições que nós podemos tirar daqui? Eu penso que pelo menos 4, e nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus aplique no nosso coração. Em primeiro lugar, valorize mais a palavra de Deus. O que Marcos está fazendo aqui é provando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento se cumpriu literalmente na história de Jesus. As profecias de Malaquias, a profecia de Isaías, o texto lá de Êxodo, capítulo 23. Marcos está dizendo que nada daquilo que foi profetizado caiu em descrédito, se cumpriu literalmente. Então, valorize mais a sua Bíblia, valorize a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela é aquela que se cumpre nos mínimos detalhes. Segunda coisa, você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem confessado os seus pecados a você mesmo, a pessoa que você ofendeu e a Deus? Você tem se quebrantado diante do Senhor? Quando você escuta a palavra de Deus e a palavra de Deus confronta você, você se quebranta, você se arrepende, você toma uma postura de mudança de vida. Irmãos, o que está acontecendo hoje no nosso país é muito sério. As pessoas querem ser crentes, as pessoas querem dizer que são evangélicas, mas elas não mudam de vida. Basta você ver os testemunhos aí de conversão. Há poucos anos atrás, uma atriz famosa do nosso país disse que era crente, que amava Jesus, mas continuou fazendo filme pornográfico, continuou cantando músicas profanas, e quando foi questionada, ela disse, é minha profissão. Inclusive o meu pastor concorda com isso. As pessoas querem dizer que tiveram um encontro com Deus, mas não mudam, não se arrependem, não se quebrantam. Alguns, eles choram, não por causa do pecado, mas por causa das consequências do pecado, que é uma coisa completamente diferente. Terceira coisa, diz o texto que quando João pregou esse batismo de arrependimento, as multidões correram para lá. Mas o texto não diz que todas essas multidões se converteram. O texto não diz, e ainda o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus coloca que algumas autoridades foram ali, questionaram João, ouviram a mensagem de João, e essas pessoas saíram dali sem serem batizadas e não foram convertidas. E sabe qual é a aplicação? O fato de você se ajuntar para ouvir um pregador, o fato de você vir à igreja, não significa dizer que você é crente. Não significa dizer que você é uma pessoa convertida. Não significa dizer que você foi impactado pela mensagem. Há muitas pessoas que vêm à igreja por um motivo pura e simplesmente religioso. É simplesmente uma necessidade, muitas vezes, psicológica. A pessoa foi acostumada a, no domingo, ir à igreja, a ouvir um sermão, mas aquilo ali não impacta mais ela, não transforma a vida dela. Cuidado, querido, não é porque você está num ambiente de culto que significa dizer que você é transformado, que você é crente em Jesus. É preciso você parar para pensar, é preciso você parar para refletir. Aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou aprendendo, a mensagem que está sendo pregada, eu estou acolhendo essa mensagem, eu estou sendo transformado por essa mensagem, a minha vida está mudando, minha família está melhor. Pense nisso. As multidões afluíram para ouvir João, e quando João apertou mais um pouquinho, as multidões pularam fora.
Quantas pessoas vêm à igreja? E o que elas querem? Elas querem ouvir uma palavra de autoajuda, uma palavra de motivação. Elas querem vir à igreja e que o pastor dê uma palestra assim motivacional para que na segunda-feira ela se levante com o pé direito e vá trabalhar feliz da vida. Até porque ela sofre demais. Elas não querem ser confrontadas nos seus pecados, na sua conduta, na sua relação com Deus. Mas, querido, se você vai a uma igreja, se você escuta um sermão que está confrontando você, que está chamando você ao arrependimento, em nome de Jesus, não faça como muitos daquela multidão que pularam fora. Converta-se ao Senhor. Se coloque diante do Senhor. Por último, você tem apontado para Cristo? Ou você aponta para a sua denominação? Você que está me assistindo, você aponta para Cristo ou você aponta para o seu pastor, para a sua denominação ou para você mesmo? O nosso ministério é o ministério de João Batista, é apontar para Jesus, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Messias, aquele que é o Filho de Deus, aquele que veio para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados e nos salvar para todo sempre. O nosso ministério, meus irmãos, nunca foi, nem deve ser, apontar para nós mesmos. No dia que nós estivermos apontando para nós mesmos, nós nos desviamos do sentido do verdadeiro evangelho. Mas eu não posso terminar esse sermão sem perguntar para você o seguinte: você está cheio do Espírito Santo? Você foi batizado com o Espírito Santo? Você é uma pessoa realmente tomada pelo Espírito Santo de Deus? Como é que é você? Conta-se que uma pessoa chegou para Dr. Billy Graham e disse: Dr. Billy Graham, o irmão fulano aqui da nossa igreja, ele precisa ser disciplinado. E aí Dr. Billy Graham disse: por que, meu querido, que o irmão fulano precisa ser disciplinado? Disse: porque eu vi ele embriagado, tinha tomado um todinho. E aí Dr. Billy Graham disse: realmente tem que ser disciplinado. Embriagado, tomando bebida, crente não faz isso. Mas, meu querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta: você está cheio do Espírito Santo? E aí o camarada tremeu nas bases. Aí Dr. Billy Graham disse: porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você também deve ser disciplinado. Porque em Efésios diz assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. São duas ordens, uma negativa, outra positiva. A primeira, não se embriague com vinho. Embriagou-se com vinho, tem que ser disciplinado. A segunda, enche-se do Espírito Santo. Não está cheio do Espírito Santo, tem que ser disciplinado. Você já viu alguém na igreja ser disciplinado porque não é um homem de oração? Porque não está cheio do Espírito Santo? Porque não vive uma vida de comunhão com Deus? Pense nisso. João é uma voz. João fez diferença na sua sociedade, porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele está apontando para aquele que batiza com o Espírito Santo. A minha oração é que haja um batismo de arrependimento, é que haja confissão de pecados, é que haja um enchimento do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração e nós estaremos encerrando aqui o culto e agradecendo o Senhor. Não sei se o grupo de louvor vai terminar cantando algum cântico. Não, então nós vamos orar encerrando. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu tenho plena certeza de que a tua palavra não volta vazia. Há pessoas aqui nesse templo e há pessoas nos assistindo através desta transmissão que precisavam ouvir esta palavra. E a minha oração é que agora o teu Espírito Santo aplique essa palavra nos corações e que haja arrependimento, confissão de pecados, perdão de pecados e enchimento do teu Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado por este dia. É assim que eu te oro e que eu te agradeço, Senhor, suplicando a tua bênção sobre a nossa semana e sobre o culto que teremos logo mais à noite. Que a tua boa mão venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.